Hoje a gente veio contar como que foi para fazer a nossa mudança para o Japão, trazendo o nosso filhotinho de quatro patas. Não foi muito fácil, né, amor? Foi nada fácil, Não galera. foi muito fácil, foi um pouco burocrático, mas talvez tenha sido porque o Japão é um país que exige muita coisa. Mas para quem está pensando em trazer o seu filhote de quatro patas para o Japão, vai umas dicas importantíssimas, então assista até o final. Primeiro, quando a gente decidiu nos mudarmos para o Japão, a gente foi pesquisar no Google mesmo as exigências que o país aqui do Japão faz. Eles tinham a exigência de que tinha que ter 2 doses de vacina da raiva e tinha uma quarentena de 180 dias. Diferente de outros países, tem alguns países, tipo na Europa, Estados Unidos, se eu não me engano, não precisa de 2 doses de vacina da raiva, pode ser só uma. E a quarentena também é menos tempo. Então, o processo demorou muito no caso do Duque. Então, o primeiro conselho é: se você está pensando em se mudar para o Japão, faça isso com mais ou menos um ano de antecedência para não Se ficar muito programe corrido. bastante O antes. que, que a gente fez? A gente contratou o plano de saúde da Pet Love, todos as coisas que a gente for falando aqui, as empresas que a gente contratou, vou deixar o link de cada indicações desse aqui na descrição do vídeo. A gente quis fazer um plano de saúde e a Pet Love, além de ter um custo-benefício muito bom, ele já fazia o implante do microchip de forma gratuita, já era incluso no plano. Se você pretende ir para qualquer país, levar o seu pet para qualquer outro país, você tem que ter o microchip. E todas as vacinas de raiva que você já fez não vale mais, só vale o que é feito depois da microchipagem. Fizemos a vacina da raiva, o Japão exige que a segunda dose seja feita 30 dias depois da primeira dose. E nesse dia já poderia coletar a sorologia dele, para ver se ele tinha alguma chance de ter a raiva, a doença da raiva. Aí, até esse processo, a gente decidiu fazer sozinho, né? Porque a gente achou que ia ser A de gente fez uma boa. cotação antes, achou bem puxado. Aí, como a Carol sabe falar japonês e sabe ler também, a gente achou que a gente conseguiria fazer sozinho por conta disso. Mas é bem burocrático e não pode errar, né? É. Se você errar uma data, você vai ter que voltar tudo do zero e refazer tudo. Ou seja, se você está programando para ir embora, como foi o nosso caso, não tinha muito, a gente não tinha muita margem de erro, então a gente não podia vacilar nessa questão, né, de datas. A gente entrou em contato com alguns veterinários, a gente era de Brasília, né? Lá na região de Brasília. E assim, a maioria falou: não, para o Japão a gente não faz, para o Japão a gente não faz, não sei o quê. Eu, quando fazia, era tipo muito caro, não sei o É, quê. Aí a gente achou um em Águas Claras, e aí a pessoa falou que já tinha feito, que sabia como é que funcionava, que tinha muita experiência, não sei o quê, nananã, e o preço dela tava, muito barato, tava perto dos perto dos convencionais, outros, né? Tava tipo assim, quase a metade do preço. Aí a gente falou: então, já que você já fez e tem experiência e sabe como é que funciona para o Japão, então vamos fazer. É o famoso barato sai caro. É. E aí a gente fez essa sorologia. Porém, não deu certo. É, Depois de ter feito, depois de ter coletado o sangue dele, aí ela entrou em contato com a gente falando que na verdade não era para mandar o sangue, ela tinha que tirar o soro ali e mandar o soro para o laboratório. Aí é. fomos pela segunda vez tirar o sangue do Duque, mais um trauma pro bichinho. Ela fez a coleta errada. Aí fomos lá a segunda vez. Aí nisso a gente já perdeu mais uns dias de prazo. Beleza, fomos lá na segunda tentativa, mesma coisa, tirou o sangue, ela fez, tirou o soro do sangue, não sei o que, mandou pro laboratório. Aí chegou a notificação novamente que não tinha dado certo, porque para o Japão era outro valor, era tipo, ela cobrou pra gente 1.800, mas na verdade era tipo quase 4.000 reais. E aí, só que ela falou: olha, eu não sei fazer, confesso que eu não sei fazer, eu prefiro devolver o dinheiro. Ela nem quis dar continuidade. Então, assim, na verdade, ela falou que sabia que tinha feito e tudo, mas eu acho que era a Porque para primeira outros vez. países é um pouco mais fácil, por exemplo, para a Europa é um pouco mais fácil, para os Estados Unidos também. O Japão em si ele é bem rigoroso mesmo, eles têm um controle totalmente diferente
dos outros continentes. Ela achou que daria conta, acabou que não deu certo. E aí a gente ficou meio que de mão abanando ali, tivemos que procurar outro profissional. Para esses outros países, como Estados Unidos ou Europa, eles têm alguns laboratórios no Brasil que eles autorizam o atestado, né, do exame da raiva, eles aceitam daquele laboratório do Brasil. O Japão, ele não aceita de nenhum laboratório do Brasil, só dos Estados Unidos e Alemanha, se eu não me engano. Eram outras formas de fazer e essa primeira pessoa não sabia. E aí a gente achou outro laboratório para fazer para a gente, que foi a Confipet, lá no Parque Sul, também vou deixar o contato delas aqui. E todo passo a passo, elas ligavam, né, nos laboratórios, nos lugares, tipo assim, para se informar direitinho, para não ter erro, para não traumatizar ele de novo e fazer tudo bem certinho. E aí fomos para a terceira tentativa, né? Tivemos que fazer a coleta do sangue dele novamente, e aí tiraram o soro do sangue, aí mandou para o laboratório lá em Kansas, nos Estados Unidos, e aí a gente conseguiu fazer. E o valor desse exame custou R$ 3.100. A partir do momento que é feito a coleta, que dá certo, né, tudo direitinho, a gente entra na quarentena de 180 dias, que ele não pode sair de jeito nenhum do Brasil. Nesse período de espera, a gente tinha que mandar uma mensagem para o Japão, que é o Import Permit, né, falando que a gente quer, Informando eles. informando, né, a característica do seu cachorro e falando, olha, a gente vai estar em tal voo, que chega em tal dia, tal horário, não sei o quê, e precisamos da sua autorização para entrar com o animal. E aí, mesmo eu sabendo falar japonês e tudo, eu fiquei muito insegura, porque eu falei, cara, se der errado, der algum problema e eles No falarem não aeroporto. pode, aí eu fiquei muito insegura, não fiquei tranquila. E aí a gente decidiu contratar uma agência, Uma uma consultoria. consultoria. Eles são consultores, eles fazem toda a parte de papelada. E eles são dois veterinários que só fazem isso, né? É, Eles são especialistas em enviar o seu pet. são bem conhecidos em Brasília por esse procedimento. Isso. Então eles fazem um contato direto no caso aqui, o nosso Japão, né? E ele pega toda a documentação, traduz tudo direitinho, preenche esses formulários pra gente. Então é meio que mais seguro, É. né? Eles já sabem o que eles estão fazendo ali. A gente estava indo como aventureiros, né? Mas foi muito Foi. melhor pegar uma pessoa capacitada que já faz e já mandou pets para cá, gato, cachorro, enfim. Foi mais seguro pra gente. Então a gente preferiu não arriscar e contratar eles mesmo. Hoje, assim, voltando, eu acho que o ideal teria sido contratar eles Desde desde o o início, início. Empresa chamada Zootrek, que é o André e Jânio, se eu não me Jânio. engano. Isso. Eles E foram lá em casa e tudo. muito atenciosos Deram também, um né? suporte, eles vão até a sua casa, olham o seu animal e tudo. Pesa, vê se É o uma microchip. conversa bem longa, É, porque eles explicam passo a passo o que que eles vão fazer, como que eles vão fazer, o que que eles vão precisar de imediato e o que eles vão pedindo ao longo do tempo, né? isso. E aí, eles também têm uma facilidade que, como o tempo de todo o procedimento demora muito, então você pode pagar a cada tipo, passo que eles vão Cada processo. realizando. Você não precisa pagar tudo de uma vez. Então, no caso, a gente pagou primeiro o import permit, depois a gente pagou os outros documentos e assim em diante. Então, quando a gente contratou ele, a gente pagou para eles fazerem essa parte do import permit. Esse serviço, na época, custou para a gente R$ 2.550 com a consultoria e o import permit. Eles fizeram um grupo, né, para avisar, olha, o Japão pediu tais dados, a gente mandava, ó, agora sim, assim, nossa, eles acompanharam tudo direitinho, até que o Japão falou, tá permitido. Aí a gente, ufa, É, agora tá tudo certo. E depois disso, ainda dentro da quarentena, o Duque, ele foi cão de apoio emocional, então ele foi como cão de serviço. E eu tenho um laudo falando que eu precisava de cão de apoio emocional para fazer esse suporte para mim durante o meu voo. Então, mesmo que o Duque ele tenha um pouco acima do peso que a companhia
que tem o limite, né? Cada companhia tem o limite do pet ir na cabine, e eles geralmente têm que ir dentro da caixa de transporte. Só que como o Duque estava como cão de serviço, ele não tinha necessidade de ir na caixa de transporte e ele não precisaria atender o requisito dos pesos, mas eu acho que o limite era 12 quilos, né? Era 12 quilos. 12 quilos. É porque vai depender de companhia para companhia. No caso, a gente procurou uma que tivesse o limite de peso maior, né? Tinha que chegar, a mesma companhia que saísse do Brasil tinha que chegar até o Japão. Então eu não poderia, tipo, ir numa companhia até um outro país, depois desse outro país pegar uma outra companhia e chegar no Japão, porque as regras mudam. Então, isso foi uma indicação da Zoltrek também, deles falarem, olha, a mesma companhia que vocês saírem do Brasil tem que ser a que vai chegar no Japão para eles conversarem por dentro. Então, até nessa parte, eles auxiliaram a gente. A forma como a psiquiatra tem que preencher o atestado médico também, ele já tem tudo bem direitinho para fazer. Aí a gente embarcou com ele na cabine, sem colocar ele na caixinha de transporte. Aí ele foi com um coletezinho que está escrito que ele é cão de apoio emocional. Quando a gente mandou a sorologia, aí depois de acho que um mês e pouquinho, o laboratório mandou o atestado, né, falando que ele não tinha a doença da raiva. Eles mandam digitalizado esse documento. Depois que aquele documento está digitalizado, a gente tem a possibilidade de comprar passagem, porque a gente já vai saber que dia que acaba a quarentena dele. Então, aí isso também os meninos que aconselhou a gente, olha, mesmo que acabe no dia 1, vamos comprar passagem depois do dia 10, né, para ter uma margem de margem, isso. Aí tudo isso eles auxiliaram. Aí depois que saiu esse exame, a gente foi atrás de passagem. E a gente, quando comprou a passagem dele, a gente já notificou a companhia falando que ia ter um cachorro de apoio emocional, que ia embarcar tudo. E aí eu fiquei com medo, eu ligava lá sempre, falei assim, gente, tá confirmado, tá tudo certo, mudou alguma coisa, não sei o quê. E para não ter risco. E aí, depois que eles, né, a gente pegou o import permit, 10 dias antes do embarque, a Zoltrek, que eles são veterinários, eles emitiram um atestado de saúde, é o formulário de CVI, né, que tem que ser um atestado de saúde que vale internacionalmente. E aí eles emitiram todas essas documentações pra gente, e aí na semana que a gente ia viajar, eles foram lá em casa e mostrar todos os documentos, entregar pra gente, revisar os que a gente tem para ver se tá tudo certinho. E aí o atestado de saúde, o CVI, custou 1.980. Depois eu vou colocar aqui o valor total que a gente gastou para trazer ele. Duque, ele tem 12 quilos. E aí, as companhias nacionais que fariam o voo de Brasília para São Paulo, porque a gente teria que ir para São Paulo para depois ir para o México, nenhuma companhia aceitava cão de apoio emocional. No Brasil não tem esse serviço ainda. Inclusive, vamos mudar essa lei aí. E assim, um pouco antes da gente vir, teve o caso do Joca, né? O Golden, que faleceu, que teve o erro ali interno com a Gol. E aí eles estavam querendo mudar isso, mas não sei nem se chegou a mudar. Mas enfim, a gente não conseguiu embarcar com o Duque como cão de apoio emocional na cabine, e também ele não poderia ir como é que fala? Carga Como viva. carga, porque ele é um cão braquicefálico, ele não tem focinho. Então, E a gente nenhuma também não companhia mandaria, né? aceita. E a gente também não queria. Então, a gente optou por ir de carro. Então, a gente saiu 2 dias antes, né, da nossa viagem mesmo de São Paulo para o México. A gente saiu 2 dias antes de Brasília para ir de carro até São Paulo, dormir lá e depois embarcar. Só que daí, 2 dias antes da gente sair de Brasília, o Japão entrou em contato, falando algumas observações de quando a gente chegasse no Japão, o que a gente tinha que fazer. E uma das exigências dele foi que ele tinha que estar dentro de uma bolsa de transporte. Aí a gente até questionou, né? Mas ele é cão de apoio emocional, a companhia não exige e tudo mais. Só que eles falaram, olha, não tem nada a ver com a companhia. Dentro do avião, ele pode ir sem a bolsa, já que a companhia autoriza dessa forma. Só que quando entrar no aeroporto do Japão, ele tem, mesmo sendo cão de serviço, ele tem que entrar dentro da caixinha de transporte.
Aí, tipo assim, 2 dias antes eles falaram isso, só que É, tinha um fuso horário, então a gente ficou sabendo isso à noite. E a gente só tinha o outro dia, né, amor, pra achar essa bolsa. Aí a gente foi no pé. Tipo assim, se a gente soubesse com antecedência, tinha como a gente achar uma do tamanho dele. achar um do tamanho dele e eu acho que mais em conta e pedir pela É, internet. Só que como foi tudo muito de repente, a gente teve que ir no Pets, porque a gente rodou um monte de lugares assim que vende, não achamos nada que ele entrasse. Quando a gente achou, foi lá no Pets e foi tipo R$ 499, né, amor? Pra ele usar uma vez, né? uma vez, nunca Uns mais usou. minutos, é. Aí a gente também teve que comprar essa bolsa de última hora. E fora que a gente teve que alugar um carro para a gente pegar em Brasília e devolver em São Paulo, que fica Estadia. estadia Tinha que também. achar um hotel que aceitasse pet. Tinha que aceitar um hotel que aceitasse pet e que esse hotel tivesse transporte, né? O transfer para É, Guarulhos. E, enfim, então foram assim. Foi bem burocrático, mas nada impossível. é E a possível. gente conversou desde o início que se fosse para a gente mudar para cá, ou ia todo mundo ou não ia ninguém. Então não tinha possibilidade de deixar o Duque para trás, né? Fora isso, foi bem tranquilo. Questão de no aeroporto. As pessoas ficam mais receptivas quando verem eles olham um cachorrinho e tudo. Até a galera do avião mesmo, os passageiros, trataram ele super bem. Foi. As Zero. comissárias de bordo Isso. trataram ele super bem. Principalmente no Brasil, essa questão aí de não aceitarem ou algo do tipo, eu acho que é um pouco arcaico, porque a galera super, super curte o cachorro tá no avião lá e tudo. As crianças tiraram foto. Foi mesmo. Foi a atração do voo, Foi. tanto até o México, quanto do México aqui pro Japão. O Duque foi a atração, muita gente tirou foto com ele. Até chegando aqui no Japão, que a galera gosta muito dessa raça, né? Então foi bem legal. É. E o Duque, ele não deu trabalho nenhum. Assim, a gente estava bem preocupado em relação a como é que se faria É, com as necessidades dele, né? nem Então eu foi. sabia que ele era tão educado assim. Educado, assim, a gente ficou bem surpreendido com Eu isso. acho que ele sentiu que ele tava mudando É, também e ele resolveu se comportar. foi super tranquilo. E aí, depois, quando a gente chegou aqui no Japão, a gente tem que ir Registrar ele. registrar ele, né? Falar, olha, a gente chegou com o animal para eles verem que aquele animal que a gente declarou no import permit é realmente o que estão ali na frente dele. Aí o atestado de saúde e o import permit eles recolhem, se eu não me engano, e eles te dão outro documento que esse documento não pode perder de jeito É um nenhum, atestado não tem dele, como, é como se fosse o registro do cão. uma É, identidade dele. isso, e eles não emitem a segunda via, então não pode perder de jeito nenhum. Aí a gente pegou esse documento do Japão aqui, trouxemos para casa, e aí o que a gente teve que fazer? A gente está na cidade de Guma e a gente teve que ir na prefeitura daqui da cidade e falar: olha, a gente está com esse cachorro dessa característica. Todos os cachorros aqui, na verdade, São têm um registro. isso. Aí a gente ganha uma plaquinha. Vou até deixar uma fotinha aqui depois com o número do registro dele. Então, quando ele for passear, o ideal é ele usar essa plaquinha para se acontecer alguma coisa, ele escapar e se perder, Perder. eles sabem Quem é o dono? quem é o dono e tudo mais através dessa plaquinha e que o cachorro está registrado. Lembrando que esse processo, Eita, galera, que é delícia! do Brasil pra cá. Por É. exemplo, tem muita gente que vai ver esse vídeo, mora aqui no Japão, quer ir pro Brasil Ah, e sim. levar o cachorro. É muito mais fácil levar Sim. daqui pro Brasil. Só que na hora de voltar, Aí tem essa aí você vai burocracia. ter que fazer todo esse processo. Então, antes de ir, é bom observar essa questão burocrática de documentação, Uhum. né? Às vezes você pode solicitar aqui todo esse processo antes de ir para o Brasil e na hora de voltar vai voltar mais tranquilo. Não vai É, precisar refazer esse processo, né? teve até um caso que a gente viu que a pessoa morava nos Estados Unidos, aí só embarcou com o cachorro, chegou no Brasil de boa, tinha passagem comprada, ela veio passear com o cachorro, só que na hora de voltar ela não conseguiu voltar para os Estados Unidos, porque já tinha outras regras, mesmo que o cachorro era de lá. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Só que a Zootrek, a agência que a gente contratou, eles fazem esse serviço É, também daqui a para o volta. Brasil. Então, se você quer, né, passear no Brasil ou em outros lugares
e você não sabe como fazer para ir depois para voltar, a Zoltrek também pode estar ajudando nessa questão também. É isso, né? E agora estamos aqui, No Japão. chegando. Quem vê assim até acha que é um neném quietinho, né? Não se Mas, engane com essa calmaria aqui não, tá? mas é isso. Se você tiver alguma dúvida aí que a gente não falou, é só deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. E siga a gente nas redes sociais, que a gente é novos moradores aqui do Japão. É, valeu! Tchau!